Shalom! Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo no canal da CMB no Brasil, Congregação Messiânica no Brasil. Antes de apresentarmos o tema de hoje, quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se gostou, compartilhe os nossos vídeos, mas nos acompanhe nessa empreitada, nesse projeto, onde procuramos trazer aqui novidades, trazer explicações precisas, baseadas nas Escrituras Sagradas e na história da igreja. Praticamente vivemos 2000 anos de história e temos muito conteúdo para compartilhar com vocês. Hoje vamos tratar de algo especial, pois o nosso conteúdo está baseado em uma pergunta que nos foi feita pelo WhatsApp. E a pergunta fala sobre a Trindade. Se a Trindade é algo que a Escritura realmente se expressa, que a Trindade é bíblica. A pergunta fala sobre origem, sobre data, e nós vamos trazer isso hoje para vocês, ok? Então se prepare, porque a viagem vai ser dura e muito realista. Porque quando nós tratamos de história, nós trazemos para vocês fatos. E fatos nem sempre se tornam doutrina, mas em outros casos, sim. Então eu quero já começar adiantando para vocês o seguinte. Sobre a questão da Trindade. A Trindade é uma doutrina bíblica? É uma doutrina da Torá? É uma doutrina que vem do Eterno? É uma doutrina, um ensinamento apresentado pelo Eterno ao seu povo, que é Israel? A resposta de cara eu já posso te adiantar que é não. A doutrina da Trindade não é uma doutrina revelada pelo Eterno ao seu povo. A Trindade, ela é uma doutrina que foi criada logo após a morte de Yeshua, sua ressurreição e também dos seus apóstolos. Uma doutrina que começou a ser desenvolvida a partir do 1º século. E isso se desenrolou até o 4º século, quando se consolidou em uma boa parte do Império Romano, já dentro do catolicismo romano. Mas eu quero tratar aqui com você a respeito de datas. Então eu vou falar de fatos aqui, ok? Então a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês é esse livro, Patrística Pré-Nicena, ou seja, Pais da Igreja antes do Concílio de Nicéia. O que os pais, chamados pais da Igreja, falaram a respeito da Trindade antes do primeiro concílio, que é o Concílio de Nicéia. Para vocês terem uma ideia, o Concílio de Nicéia aconteceu no ano 325 depois de Cristo. Então, olha só de quantos anos nós estamos falando depois da morte de Cristo. Porém, o que o livro Patrística Pré-Nicena, que trata de fatos históricos, fala a respeito da Trindade. Então, neste livro, que você pode conseguir em uma livraria, que neste livro, na página 219, tem para nos apresentar? O que esse livro nos apresenta a nível de fato histórico? Então eu vou ler para vocês aqui na página 219, sobre a questão da Trindade. Aqui diz o seguinte: quando a doutrina propagou-se em Cartago, Tertuliano, gravem bem este nome, Tertuliano, ele também é conhecido como o pai da chamada Santíssima Trindade. Se você digitar no Google Pai da Santíssima Trindade, vai aparecer esse nome aqui. Então esse nome tem que ser gravado por você. Memoriza aí esse nome, Tertuliano.
Então, quando sua doutrina propagou-se em Cartago, Tertuliano refutou-a com esse tratado, que representa a contribuição mais importante do período antiniceno, ou seja, antes de Nicéia. A doutrina da Trindade. Em 31 capítulos, Tertuliano desenvolve. O que o livro diz? Que Tertuliano desenvolveu em 31 capítulos, de forma completa, a doutrina da Trindade. Então isso é fato histórico. De que ano nós estamos falando? Como é pré-niceno, isso é antes do ano 325. O livro data o ano de 213 depois de Cristo. Então, esse fato histórico me traz à tona a realidade de que Tertuliano ele desenvolveu de forma completa a doutrina da Trindade. Então nós temos aqui uma data e nós temos também quem foi que desenvolveu a doutrina. Porque a doutrina da Trindade baseia-se no Pai, no Filho, e a grande questão aí está no Espírito Santo, que até os dias dos apóstolos não era visto como uma pessoa, não era entendido como uma pessoa. Tanto que no hebraico você vai encontrar a palavra Espírito Santo substituída por Ruach HaKodesh. E o Ruach HaKodesh nunca foi uma pessoa. Se você procurar pela tradução ou pela transliteração do Ruach HaKodesh, o Rua HaKodesh, lá vai aparecer vento, sopro de vida, virtude, poder. Então o Rua HaKodesh, ou Ruach HaKodesh, nunca foi uma pessoa. O grande problema é que homens que viviam ao redor do imperador começaram a procurar entender os escritos sagrados, a Torá, os pergaminhos, tendo como base a sua formação, que era a filosofia grega. E vocês acham que isso ia dar certo? Certamente que não. Mas quero dizer que, em qualquer dúvida que esses homens tivessem, se eles tivessem consultado o judeu messiânico, ou seja, o judeu que cria no Mashiach, Yeshua, o mais humilde que fosse, eles teriam tido uma noção mais ampla, mais aprofundada e verdadeira a respeito deste assunto tão importante. Então, devido à falta de humildade, devido ao fato dos romanos odiarem os judeus, nunca permitiram que um judeu messiânico, o mais humilde que fosse, participasse dessas conclusões, desses estudos e muito menos dos concílios. E aqui eu quero apresentar a você mais um livro. Nós estamos tratando de questões históricas, eu tenho formação em história, por isso estamos falando de história. Então, você vai entender algum conteúdo bíblico dentro dessa questão, dentro desse contexto, de forma mais ampla, a partir do momento que você analisar aquilo que eu estou dizendo aqui. Eu vou trazer para você agora este livro aqui, ó. 21 Concílios da Igreja. De Nicéia ao Vaticano II. E o que esse livro traz para nós? Veja bem, que nós não estamos falando aqui de um livro inspirado em uma possível biografia, um livro que fala sobre ficção. Não, nós estamos tratando aqui de fatos históricos. E se você estudar história, certamente você vai ter ciência disso. Algumas pessoas deixam de confiar em fatos para espiritualizar tudo que está diante dos seus olhos. Então nós temos fé? Sim, temos. Mas a nossa fé precisa ser baseada em alguma razão. Ou seja, fé sem obras é morta. Se eu não consigo mostrar a minha fé baseada na razão
ou trazer alguma razoabilidade para a minha fé, ela fica abstrata. Então a fé precisa de fundamentos. E o que nós estamos trazendo aqui é fundamentos. E o fundamento da Trindade não é a Torá, não é os escritos do Eterno, não são os ensinos do Eterno ao seu povo. Repito, isso aconteceu dentro do Império Romano, a partir do momento que o imperador começou a trazer para dentro do império a religião que estava atraindo pessoas, inclusive pessoas da cúpula romana e soldados romanos também. Mas os estudos começaram bem antes. Tanto que no primeiro concílio de Nicéia, os escritos de Tertuliano foram observados, foram analisados e foram discutidos também. Mas no livro 21 Concílios da Igreja Cristã, de Nicéia ao Vaticano II, na página 38, quero ler aqui com vocês. Na realidade eu vou ler uma página antes, que é bastante conteúdo, mas eu vou ler aqui apenas alguns parágrafos. Na página 36, diz assim: o Credo de Nicéia I esclareceu algumas questões, mas involuntariamente levantou outras relativas à cristologia e à teologia da Trindade, ou teologia trinitária. Como definir o Espírito Santo? E qual era a sua relação com o Pai e com o Filho? Aqui nós temos uma interrogação. No ano 325 surgiu esta interrogação: como definir o Espírito Santo? E qual é a sua relação com o Pai e com o Filho? Olha só que dúvida. 325 depois de Cristo, depois de Yeshua, depois de sua morte e ressurreição. Aí eu pergunto para vocês, antes desse período histórico, será que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, era uma dúvida entre os judeus? Era uma dúvida entre a comunidade messiânica? É claro que não. Essa dúvida aconteceu dentro do Império Romano, um império que depois virou religião. E como religião sobrevive até os dias de hoje. Então, na página 36 diz ainda: além do mais, o Concílio de Nicéia I não chegou a esclarecer por completo como Deus poderia ter uma única natureza e ao mesmo tempo se dividir em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no Concílio de Nicéia não houve uma definição a respeito de quem era ou o que era o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Estão discutindo para saber o que é o Ruach HaKodesh. Olha só, aí sim, na página 38 do livro 21 Concílios de Nicéia ao Vaticano, 21 Concílios da Igreja de Nicéia ao Vaticano II. Página 38 agora. Diz assim: nós estamos falando agora do Concílio de Constantinopla. O imperador Teodósio, o Grande, do mesmo modo que Constantino, considerava-se o guardião da fé. O imperador romano, ele se considerava o quê? Um guardião da fé. Olha só, isso é fato histórico, tá, amigo? E aí continua dizendo o seguinte: mas se o Edito de Milão, de Constantino, instituía a tolerância ao cristianismo, e aqui nós estamos falando tolerância àquilo que a comunidade judaico-messiânica pregava. Nós estamos falando aqui de comunidade messiânica. Se tornasse a única religião permitida em todo o Império Romano e passou a considerar como heresias todas as ideias que não estivessem em conformidade com o Credo de Nicéia. Continuando, em 325, os padres
nicenos haviam afirmado apenas a sua crença no Espírito Santo. Olha só, isso por si só já é uma heresia, sem que fosse aplicada nenhuma fórmula, ou seja, até essa data não existia fórmula alguma. Continuando, para descrever a relação do Pai e do Filho com o Espírito Santo, ou seja, até essa data não havia nenhuma fórmula para descrever a relação do Pai e do Filho com o Espírito Santo. Olha aqui o decreto, a confirmação. Constantinopla I, sob a direção do imperador Teodósio, que se autoproclamava um defensor da fé e proibiu que outras mensagens ou ensinos diferentes ao que eles estavam determinando fosse pregado. Ele diz o seguinte: Constantinopla I colocou o Espírito Santo no mesmo patamar que Deus Pai e Deus Filho. Então, quem foi que determinou ou reconheceu ou colocou o Espírito Santo como uma pessoa além do Pai e do Filho? O fato histórico está dizendo que foi o Concílio de Constantinopla, o primeiro Concílio de Constantinopla, ou em Constantinopla, sobre a supervisão de um imperador que se autoproclamava defensor da fé. E aí, o que você me diz em relação a isso? O que você me diz em relação a esses fatos? Você já conhecia esses fatos? Você sabia sobre isso? Você tem conhecimento sobre conteúdo histórico? Mas alguém pode de repente nos perguntar durante essa transmissão: pastor, eu entendo o que o senhor está falando, é fato histórico, mas na Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está escrito lá, em Mateus 28:19. Para ide por todo mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, nós estamos falando aqui de uma construção histórica, uma construção doutrinária, baseado em conclusões de homens que não tiveram convivência com Yeshua, não tiveram convivência com os apóstolos, mas que viviam ao redor do imperador, tendo em mãos pergaminhos e escritos judaicos, e tentavam de alguma maneira interpretá-los. Certamente esses homens não tiveram uma interpretação correta, tiveram uma interpretação equivocada, e nesse caso em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo nunca foi uma pessoa dentro dos escritos hebraicos, no entendimento hebraico. O Ruach HaKodesh sempre foi o poder do Eterno. É o Eterno, não em forma corpórea, agindo em todo o universo. É dessa maneira que ele tem contato a tudo e todos, tem sob o seu controle o universo, por meio do Ruach HaKodesh, que não é uma pessoa. Trechos da Bíblia interpretados de maneira equivocada é que traz essa grande confusão e o nascimento de novas doutrinas. Essa é a realidade. Então os fatos que a história nos revela deixam bem claro onde tudo começou e como isso veio parar na Bíblia. Entenda que esta Bíblia que nós temos na mão, ela nunca foi dessa maneira. São 66 livros, mais de 40 autores. A Bíblia anteriormente eram pergaminhos. Depois da reforma, que as coisas aconteceram da maneira que aconteceram para chegar até nós. Mas precisamos entender que a Escritura passou por processos de transliteração, de tradução, e tudo isso passando por mãos de pessoas que estavam deturpando a mensagem judaica messiânica simplesmente porque não se devia continuar pregando a vinda de um rei judeu. Até porque os judeus sempre foram odiados. Os romanos odiavam os judeus
E como tolerar a convivência entre gentios que se converteram ao Mashiach aos judeus? O Império Romano, seguido pela Igreja Católica Apostólica Romana, foram os responsáveis pela separação daquilo que o Mashiach e Yeshua uniu. O Mashiach e Yeshua, ele uniu judeus e gentios numa única mensagem. E o Império Romano e a Igreja Católica fizeram exatamente o contrário. Separaram judeus e gentios, colocando os judeus para um canto e os gentios para o outro, seguindo a mensagem católica apostólica romana. De onde vem o protestantismo, de onde vem os evangélicos hoje. Mas falando a respeito de Mateus 28:19, como você tem na sua Bíblia, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero trazer aqui uma revelação de Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, no livro Introdução ao Cristianismo, ele fala algo interessante sobre 28:19 de Mateus. E eu queria compartilhar com você, que diz assim, na página 61: a forma básica do credo surgiu no decorrer do segundo e terceiro século, no contexto da prática batismal. Quem está dizendo isso é Joseph Ratzinger. O Bento XVI, você lembra dele? Pois é, ele revela nesse livro, ele escreveu quando ainda era teólogo, ele fala sobre a origem do texto que está em 28:19 de Mateus, como está aí na sua Bíblia. Ele diz que a forma básica do credo surgiu no decorrer do segundo e terceiro século, no contexto da prática batismal. O berço do texto é a cidade de Roma, onde era usado na liturgia ou mais ainda no rito do batismo. Esse remontava por sua vez as palavras do ressuscitado transmitidas em 28:19 de Mateus. Olha o que está dizendo aqui. Esse remontava por sua vez, em sua forma básica, as palavras do ressuscitado, transmitidas em Mateus 28:19. Aí, entre aspas, ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está dizendo que isso remontava as palavras do ressuscitado, registradas em Mateus 28:19. Aí na página 62, diz assim: é provável que essa fórmula, que fórmula? Pai, Filho e Espírito Santo. Essa fórmula simples, que com as suas três partes retoma o texto de 28 de Mateus, tenha sido ampliada. Foi ampliada naquela parte central que se refere a Cristo. Foi ampliada na parte que se refere a Cristo. Então, em todo o Atos dos Apóstolos, você vai encontrar pessoas batizadas em nome do Messias, Yeshua, ou mais popularmente, em nome de Jesus, ou nome do Senhor Jesus. Então, nessa parte que fala do nome do Messias, foi ampliada para Pai, Filho e Espírito Santo. Quando que isso aconteceu? O livro fala. Tenha sido ampliada naquela parte central que se refere a Cristo, já no decorrer do segundo século e mais ainda no século terceiro. Olha só. Tudo que é revelado pela história anda em conformidade com os fatos. Uma coisa leva a outra. E agora eu sei por que isso está em 28:19 de Mateus. Ainda na página 62, o símbolo originário da cidade de Roma. Qual símbolo? A Trindade. É originário de qual cidade? Roma. Onde Yeshua nasceu mesmo? Em Belém da Judéia. Ele nasceu em Israel. A fé vem de lá, não vem de Roma. O seu judeu é romano? Ou o Messias é judeu? Veja bem, esse é um texto, é uma doutrina que nasce em Roma.
O berço do texto é a cidade de Roma. O símbolo originário da cidade de Roma permaneceu desconhecido no Oriente. Olha só, se Yeshua tivesse ensinado isso, ou os apóstolos, esse ensinamento seria desconhecido em algum lugar? Aí eu lhe pergunto, o que aconteceu? Os representantes de Roma que participavam do Concílio da União em Florença receberam dos gregos a informação de que o símbolo supostamente criado pelos apóstolos não era rezado por eles. Olha só. Então, as coisas começam a se encaixar a partir do momento que nós estudamos. Sem estudo, nós podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Veja bem, eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia, porque assim, nós analisamos tudo e retemos o que é proveitoso. Nós lemos de tudo, e tudo que nós cremos tem que estar em conformidade com a Torá, com os escritos, com os ensinamentos do Eterno. Então, se alguma literatura não estiver em conformidade com a Torá, nós abrimos mão, mas nós temos conhecimento daquela literatura, ok? Então, nós não somos levados por literatura X ou por literatura Y. A nossa fé é baseada na Torá do Eterno, seguida pela história da igreja, ok? Então eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia de estudos, uma edição de estudos, uma Bíblia Ave Maria. E por que nós temos uma Bíblia Ave Maria nas mãos? Como eu disse a vocês, nós lemos de tudo. E aqui na introdução de cada livro tem alguns conteúdos que fazem parte da história que envolve aquela carta, aquele livro histórico. E aqui no Evangelho de Mateus, que é um livro histórico, eles trazem algumas informações interessantes em relação à origem desse Evangelho, que é baseado na história. E eu vou ler para vocês complementarem, através da pesquisa que vocês provavelmente estão fazendo, em relação aos outros fatos que eu já apontei nos livros que trazem a história. Então aqui, no início do Evangelho de Mateus, na introdução ao Evangelho segundo Mateus, na página 1511, se você procurar por uma Bíblia dessas, você vai procurar aí na página 1511, que é a introdução do Evangelho. E aqui vai trazer alguns pontos interessantes em relação à história que envolve o Evangelho de Mateus. E eu vou ler para vocês a partir de agora, ok? Diz assim: baseada no testemunho antiquíssimo de Papias, a tradição aceitou que o primeiro evangelho tenha sido escrito originalmente em língua semítica. Você já ouviu algum teólogo, algum professor de teologia dizer que o Evangelho de Mateus foi escrito em grego? Veja bem, por que um judeu vai escrever em grego? Tem algumas questões a se tratar, mas a primeira pergunta é essa: por que um judeu vai escrever em grego? Então aqui já diz, logo de cara, que é baseado no testemunho antiquíssimo de Papias, ou seja, a base é o testemunho antigo, antiquíssimo de Papias. A tradição aceitou o primeiro evangelho tenha sido escrito originalmente em língua semítica, mas propriamente em aramaico. Então, aqui está dizendo que o primeiro, ou seja, o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico e não em grego. E aí continua: sendo, depois de não muitos anos, traduzido para o grego ou transliterado para o grego. Porém, uma pergunta se impõe: quem nos garante a
identidade entre o texto semítico desaparecido logo depois da tradução ou transliteração, o texto semítico desapareceu, segundo o que está dizendo aqui. E a versão grega, ou seja, quem nos garante a identidade entre o texto semítico, que sumiu logo depois, e a versão grega? Quem nos garante a identidade? Continua. Os melhores autores hoje aceitam as seguintes conclusões. A. O texto grego de Mateus não é mera tradução de um original aramaico. Na sua última redação houve reelaboração e adaptação. Então houve reelaboração e adaptação. Foi reelaborado por quê? Foi adaptado ao o quê? Adaptado e adaptação da obra com acréscimos. Então, houve um acréscimo aos textos. Tendo em vista o Evangelho de Marcos, o relato da infância é obra de redator final e inicialmente não estava em Mateus. Os 2 primeiros capítulos foram inseridos posteriormente. É preciso não esquecer que Marcos nada tem da infância de Yeshua. Aqui está escrito Jesus. Bem, eu vou ler somente aqui, mas vamos para a letra C. Vamos avançar mais um pouquinho. Eu iria ler somente até aqui, mas vou avançar um pouquinho. Diz assim, letra C. O Evangelho de Mateus, como o temos atualmente, é fruto de uma redação posterior. Então, o que esse fato histórico aqui está nos revelando? Que a redação do Evangelho de Mateus que temos em mãos hoje, principalmente as Ferreiras de Almeida, é fruto de uma redação posterior, que, como já lemos, passou por um processo de reelaboração e adaptação da obra com acréscimos. Aí continua dizendo aqui, o texto aceito na igreja como canônico é o grego. O aramaico primitivo, do qual hoje só se conhece a existência, podia, em teoria, não ter sido inspirado. Veja bem, se o grego é fruto de uma transliteração do aramaico, como que o aramaico não foi inspirado? Mas o grego, que é fruto de uma transliteração ou tradução, é canônico, é inspirado. É uma contradição, né? Mas sendo obra de um apóstolo, a opinião que favorece a inspiração também para o escrito semítico goza de maiores credenciais, é claro. Note-se o fato de as autoridades da igreja, e nós estamos falando de conteúdo, contexto católico apostólico romano, quando fala aqui da igreja, autoridades da igreja, que igreja? Católica apostólica romana, terem adotado o texto de Mateus em grego como canônico é no suficiente garantia da substancial identidade entre o original aramaico e a versão grega, só enfatizando que esta versão grega da qual eles estão falando passou por um processo de reelaboração, adaptação da obra com acréscimos. Então, não é se desconfiar que o texto de Mateus 28:19 apresente títulos para a hora de batizar, quando no Atos dos Apóstolos, Evangelho de Lucas, Marcos também fale somente sobre o nome. As cartas também só falam sobre o nome. Nós temos uma Bíblia judaica, e na Bíblia judaica aparece o texto de Mateus 28:19 mandando batizar em nome do Messias. Ide, fazei talmidins, batizando-os em meu nome. Eu até tenho ela aqui, eu não ia ler para você, mas como nós estamos já encerrando o vídeo, eu vou ler para você aqui. Mateus 28:19, eu vou até te dar a versão para você procurar e ter
como debater com aqueles que, porventura, possam discordar de você em relação a esse texto das Escrituras Sagradas. Aqui diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês e depois eu vou mostrar no vídeo. Mateus capítulo 28 e versículo 19. Está aqui. Versão de Eusébio de Cesareia, entre 260 e 339. Então isso aqui também é fato histórico, ou seja, nos escritos de Eusébio vai aparecer Mateus 28, 19, falando sobre ide por todo o mundo, fazendo talmidins, batizando-os em meu nome. Então aqui está assim, vão e façam discípulos entre as pessoas de todas as nações, batizando-as em meu nome. E aqui eu vou mostrar para você agora, tá? Olha aí, o versículo 19. Batizando-as em meu nome. Ok? E a Bíblia que nós estamos mostrando aqui para vocês, apresentando, é essa aqui, Você pode estar adquirindo ela pela internet. Tá ok? Muito bem. Então ficou assim o nosso vídeo de hoje, trazendo aqui este assunto tão importante. As pessoas estão sendo batizadas em nome de ninguém, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, e acham que está tudo certo. Quando nós somos comprados por Yeshua, nós somos registrados em seu nome, somos passados para o seu nome. Então esse é o nome sobre todo nome. Segundo Atos capítulo 4, verso 12, debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. 1 João 2,12 também fala: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. É sempre no singular, nunca no plural. Pai não é nome, filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Quando alguém te pergunta, você é batizado em nome de quem? Você tem que responder em nome de ninguém, porque no seu batismo não é apresentado nome nenhum. Então o que identifica a pessoa é o nome, e nós somos batizados em nome do Messias, Yeshua, aquele que morreu por nós e ressuscitou, e virá buscar todos aqueles que estão registrados em seu nome. Quando você compra um carro, você tem que passar para o seu nome, senão ele não é seu. Ainda que você tenha pago, se você não passar para o seu nome, ele não é seu. Assim como uma casa. Na questão do fato de termos sido comprados por Yeshua e o preço foi sangue, você passa a ser dele quando você é batizado no seu nome. Você é passado para o nome do Mashiach. Amém? Que o Eterno abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Deixe aí o seu comentário, deixe a sua pergunta. Até a próxima semana com mais um vídeo. Shalom Lehitraot.